O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a venda de ações da Petrobras para bancar programas sociais. A fala foi feita a partir da repercussão de uma entrevista do presidente Arthur Lira à CNN Rádio, em que ele criticou a gestão da estatal e questionou se não seria hora de privatizá-la. Vamos ouvir o que disse o ministro Paulo Guedes aos jornalistas durante a entrevista em Washington, nos Estados Unidos. Imagine o seguinte, quando o preço do combustível sobe, os mais frágeis estão com dificuldade, não estão? E que tal se eu vender um pouco de ações da Petrobras e der para eles esses recursos? O governo, que tem hoje o controle, ele pode continuar com a Golden Share, qualquer coisa assim, mas na hora que as ações ficarem todas da mesma qualidade, o mercado vai aplicar um múltiplo de empresa privada e vai valer muito mais. Toda vez que o combustível subir, você tem ações da Petrobras valendo mais. Vende um pouquinho dessas ações e deixa as pessoas mais pobres comprarem gás natural. Porque aí quando os preços do gás natural e do petróleo subir, uma parte dessa riqueza que o Brasil tem vai para os mais pobres. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a Priscila Asbeck, nossa analista de economia. Priscila, eu vi um outro trecho dessa entrevista do ministro Paulo Guedes, em que ele amplia a construção desse fundo para combater a pobreza aqui no Brasil. Ele diz o seguinte: olha, você se decide não privatizar, joga ali ações e dividendos da Petrobras, ele chega a citar Caixa Seguridade também em determinado momento. Então, decidiu não vender, ele dá a entender que o melhor seria privatizar, mas há uma dificuldade política enorme para privatizar empresas como a Petrobras, por exemplo, e bons argumentos também para quem defende que a Petrobras tenha de continuar estatal, mas ele sugere isso. Coloca ali, então, as ações da Caixa Seguridade, as ações da Petrobras e, com esse raciocínio, na medida em que isso se valorizar, você vende e transfere esse recurso para a população mais pobre. Agora, fazer isso não significa passar para a iniciativa privada o controle dessas empresas de uma outra forma, porque a possibilidade de venda de ações é limitada, né? Colombo, acho que são duas coisas, né, que o ministro Paulo Guedes falou. A primeira é que ele falou sobre privatizar a Petrobras. A segunda é esse ponto que você está falando aí sobre os dividendos das estatais, né? Então, pegar o lucro que as estatais distribuem para a União, que é o seu controlador, e com isso fazer um fundo para conseguir amenizar essas oscilações de preços, por exemplo, de combustíveis, e com isso subsidiar o preço do gás. Então, são duas ideias ali que ele falou. Mas por que ele está falando isso, né? Qual que é a explicação por trás dessas ideias agora que surgiram? Ontem, o Arthur Lira falou na rádio CNN sobre privatização da Petrobras. À noite veio o Guedes. Então, quando começa esse papo, a gente pode entender que é uma conversa que está acontecendo ali entre o Executivo e também o Legislativo, ali do Centrão, um alinhamento ali entre o Centrão, entre Lira e o governo. O que acontece é que com o combustível subindo, a gasolina, por exemplo, já tem uma alta de 40% em 12 meses, isso ameaça a popularidade do governo perto das eleições. Então, o primeiro argumento do governo para falar que a culpa não era dele sobre o aumento dos combustíveis foi o ICMS. Tanto que a gente está vendo que essa história emplacou e agora esse projeto, inclusive, passou na Câmara, vai para o Senado. Agora, qual que é a bola da vez? É falar sobre privatização da Petrobras. Então, parece que esse é o novo argumento aí do governo para falar que tem um problema na Petrobras, a Petrobras tem um monopólio, é por isso que os preços ficam altos, quando a gente sabe que os preços estão altos porque o petróleo está subindo lá fora, já subiu mais de 50%, o petróleo, o preço dos combustíveis aqui tem que se basear no mercado lá fora, porque é uma commodity, a gente tem que importar uma parte do que a gente consome de combustível aqui. Então, qual que é a ideia? O que eles estão falando agora? A ideia seria vender as ações da Petrobras, privatizar a Petrobras e, com esse valor que seria arrecadado, fazer medidas de política social, como subsidiar
o preço do gás. É um argumento que pega bem com a população, claro que deve ter resistência de uma parte dos brasileiros que tem aquela visão de que a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso, claro que deve ter uma resistência, mas por outro lado, esse argumento também pode levar a população a fazer uma analogia com o que aconteceu com o setor de telefonia, que foi privatizado, os serviços melhoraram e os preços caíram. Mas qual que é o ponto central aqui que eu queria chamar a atenção? Os economistas estão falando que isso não vai acontecer. Então, mais uma vez, o governo vai falando sobre um assunto, seria talvez mais uma cortina de fumaça para que o governo mostre que está tentando fazer alguma coisa para conter o aumento dos preços, já que seria um projeto com muita resistência e o governo não teria tempo hábil para conseguir fazer passar um projeto de tamanha complexidade antes da eleição e considerando que o foco agora do governo é conseguir ampliar benefícios sociais, ampliar o Bolsa Família. O Auxílio Brasil precisa de uma fonte de imposto com a reforma do imposto de renda, mas eles estão tentando alternativas, estão tentando fazer o Vale Gás. Então, tudo isso deve ocupar muito da energia do governo, então vai ser difícil conseguir emplacar um projeto como seria um projeto de privatização da Petrobras. E aí, por fim, vale falar também que o ministro Paulo Guedes fala sobre levar a Petrobras ao novo mercado, que é um segmento de empresas na Bolsa que são negociadas com parâmetros mais altos de governança corporativa, com mais transparência. Com isso, as ações se valorizariam, por isso o ministro fala, a gente levaria as ações para o novo mercado para vender as ações num preço maior e conseguir fazer mais políticas sociais a partir do valor dessas vendas. Elisa Colombo.